passo até o fim do dia em relação a esse ultimato. Outros cursos, quais são as novidades? Está em andamento uma assembleia na Poli, engenharia, da USP, e os alunos vão decidir também sobre a greve, se ela continua ou então se os estudantes de engenharia da Poli vão retornar também às aulas. Depois dessa assembleia, deve ter uma reunião de estudantes com a diretoria da Poli. Na semana passada, os alunos de Direito decidiram manter a greve. Já os alunos de Medicina entraram em consenso com a diretoria. A Faculdade de Medicina da USP se comprometeu a mudar e melhorar algumas estruturas e programas. Além disso, disse que não vai retalhar nenhum aluno que participou da greve e que, na medida do possível, vai repor as atividades acadêmicas que foram perdidas. Em relação à greve como um todo, hoje, as lideranças dos grevistas devem se reunir com a reitoria da USP. Mas desde o início, dessa confusão, em 14 de abril, pouca coisa avançou de lá para cá. Então, hoje não deve ter muito avanço também depois dessa conversa com a reitoria da USP. Aliás, esse cenário ele pode ser agravado na Universidade de São Paulo, porque a Associação dos Docentes da USP vai realizar hoje também uma assembleia para uma possível adesão à greve. Na semana passada, essa associação já havia aprovado um indicativo de greve, mas nesta segunda é que haverá essa confirmação. Só que aí há uma polêmica, porque diversos professores dizem que não são representados por essa associação. Os professores de engenharia da Poli, por exemplo, dizem isso, que mesmo que essa associação decida entrar em greve, os professores da Poli não vão entrar porque não são representados por essa associação. O cenário da USP é mais delicado, só que a gente lembra que diversos cursos também entraram numa paralisação na Unesp e na Unicamp, que são as outras universidades públicas aqui do estado de São Paulo, pessoal. Tá certo. Obrigado aí ao Guilherme Oliveira. Vamos acompanhar aí de perto essa greve que já dura bastante tempo, não é? E 5 semanas de greve, e o Guilherme tá acompanhando e vai atualizando tudo aqui pra gente na programação Bandeirantes, né, Zaidan? É isso mesmo, e principalmente a questão da moradia, né? Porque há relatos de uma degradação, uma deterioração considerável das moradias dos estudantes, né? Zaidan, Quinto vai marcar 5 horas da tarde. Hoje passou voando, hein? Já acabou aqui o Bandeirantes Acontece, mas a gente volta amanhã às 3 da tarde, na sequência da programação Bandeirantes. Vem aí o Resenha, a turma do Resenha. A gente fica por aqui. Tchau, Zaidan. Tchau, Manuel. Até amanhã, Danilo, Clara. Um abraço. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista.
17:01. Alô, alô, Brasil! Está no ar, Esporte em Debate, até às 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa do Fala Galera desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Quem foi o principal destaque? O cara do jogo na vitória do Guarani sobre o Barra em Santa Catarina. Opine 971021493. 971021493. Resultado no estádio Rei Pelé foi justo. Ponte mereceu sofrer a virada para o CRB. Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Com gols de Carlos Eduardo e Jonathan Costa, Guarani vence o Barra 2-0 fora de casa e assume momentaneamente a vice-liderança da Série C. Kaique França foi decisivo para a vitória alviverde. Seguro debaixo das traves, goleiro realizou 4 grandes defesas e salvou o Bugre em Santa Catarina. Em confronto direto pelas primeiras colocações, Guarani volta a campo no próximo domingo contra o Amazonas no Brinco de Ouro. Para a próxima rodada, Hélio Cizenando vai contar com os retornos de Ian Henrique e Nayan, que cumpriram suspensão na última rodada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. CBF marca jogo contra o Caxias para as 3 horas, antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Pautas da Ponte Preta. Ponte abre 2-0, mas cede virada ao CRB e segue na vice-lanterna da Série B. Macaca deixa escapar mais uma chance de sair da zona do rebaixamento. Derrota por 4-2 em Maceió escancara ainda mais a queda de rendimento e de ritmo da equipe no segundo tempo. Rodrigo Santana tem futuro incerto no Moisés Lucarelli. Permanência no treinador ainda não está assegurada para a sequência da Série B. Ponte volta a campo na próxima segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Moisés Lucarelli é o palco da partida. Macaca tem mais uma semana livre antes do próximo compromisso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ainda sem decidir futuro, Rodrigo Santana analisa derrota para o CRB. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião no programa de hoje. Pauta 1. Jorge Carrascal será punido pelo Flamengo por conta da expulsão na derrota por 3-0 para o Palmeiras no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. É a terceira multa por cartão vermelho que o Meia receberá na temporada. O jogador foi expulso direto aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava 0-0, após acertar o rosto do zagueiro Murilo com uma solada. Pauta 2. Lionel Messi
virou preocupação para a seleção argentina. Segundo o jornal Olé, o atacante deixou a partida contra o Inter Miami. Jogo do Inter Miami contra o Philadelphia Union no último domingo com dores musculares e passará por exames nesta segunda para saber a gravidade do problema. De acordo com o jornal argentino, Messi sentiu desconforto físico durante a vitória do Inter Miami e precisou ser substituído. Pauta 3. Botafogo e Igor selam paz na justiça e abrem caminho para novo investidor na SAF. Agora empresa estrangeira e SAF buscam acordo e pavimentam entrada na GDA, que deve investir mais de 500 milhões de reais no clube carioca. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que com a vitória de sábado, fora de casa, diante do Barra, o Bugre segue invicto como visitante na Série C. São 8 pontos conquistados em 12 pontos disputados. E pelo lado da Ponte Preta, com os 4 gols sofridos no jogo de ontem diante do CRB, a Ponte Preta passou a ter a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, com 20 gols sofridos em 10 rodadas até aqui, Batista. São 17:08, está no ar. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. E sem maiores delongas e sem perder tempo também, vamos direto aqui para o Fala Galera de hoje. Quem foi o principal destaque? O cara do jogo na vitória do Guarani sobre o Barra em Santa Catarina. Vários, né? O Guarani fez uma bela partida, organizada, um esquema tático diferente que surpreendeu, inclusive, a equipe adversária. Então tivemos vários, é até difícil citar um só. Então eu vou furar a pauta aqui da nossa produção e vou falar de 2 destaques. O Carlos Eduardo e o Kaique França. Porque apesar do Guarani ter jogado bem, nos momentos em que o Barra envolveu e conseguiu chegar com perigo, o goleiro do Guarani, que não foi bem contra o Ituano, se redimiu completamente, com pelo menos 6 defesas espetaculares, o que mostra que o Guarani também teve riscos dentro do jogo, mas o goleiro está lá para pegar. Às vezes não pega. E o Kaique pegou e pegou muito no último sábado. Então ele garantiu, sim, até 5 minutos do primeiro tempo, poderia estar 2-0 para o Barra. E ele fez 2 grandes defesas. E aí desequilibrou, porque continuou 0-0 e o Guarani acabou fazendo, aliás, um golaço com o Carlos Eduardo, ainda no primeiro tempo, e aí jogou uma carga de responsabilidade muito grande no colo exatamente da equipe da casa. E ainda no primeiro tempo, já no finalzinho, aos 47, uma bola parada, falta cometida em cima do lateral que estreou, o lateral direito, o Rian. E aí quem que tá na bola? O Carlos Eduardo, já tinha feito o primeiro, de calo, hein? Com efeito de trivela, um golaço, fora da área. E aí ele bate com veneno, bate cabeça a zaga do Barra, e aí o Jonathan Costa, de ombro, meio desajeitado, mas também vale, botou na rede. Então, uma assistência e um gol. Golaço. Fora todo o restante que ele realizou dentro do jogo. Carlos Eduardo, cara do jogo. E o Kaique,
que segurou o samba lá atrás. Para mim também, o cara do jogo. Então, ao invés de um, eu dou uma furada na pauta aqui, no script, e elejo esses dois, entre outros grandes destaques da equipe do Guarani, como João Paulo, como o próprio Isaac, numa função nova, fazendo um segundo volante. Mais uma vez, jogando bem o Cachoeira, abaixo um pouco do que ele vinha apresentando nas últimas partidas, né? O próprio Jonathan Costa, que fez o gol e atrás segurou a onda junto com o Maurício Antônio. Então o Guarani foi um todo. Mas estou destacando dois aqui. Kaique França e também o Carlos Eduardo, que foi mais meia do que segundo volante. Esta outra surpresa preparada aí pelo técnico Hélio Cizenando. E agora vamos mudar aqui o rumo da Avenida Ayrton Senna para o Fala Galera da Macaca. O resultado no estádio Rei Pelé em Maceió foi justo? A Ponte mereceu sofrer a vitória, ou a virada, perdão? Claro que mereceu. Sabe por quê? Porque fez um primeiro tempo surpreendente e bom, ou surpreendentemente. A gente nem esperava aquela performance diante de todos os problemas que circundavam a equipe. E aí, abriu 2-0. Claro que jogando com linhas baixas, atuando no contra-ataque, mas fez 2 belos gols, com o David Daori e com o Elvis. Surpreendente, 2-0. Aí cometeu uma falha coletiva imperdoável no apagar das luzes do primeiro tempo. 2-1. Falha coletiva do sistema defensivo da Ponte, que tomou dos 4, 3 de cabeça. Vai vendo como é que são as coisas. O que mostra, jogando com 3 zagueiros, não pode tomar 3 gols de cabeça. Mas tomou. Aí quando o CRB faz um no finalzinho do primeiro tempo, ele volta para o jogo. Ele se enche de ânimo, sabendo que poderia virar o jogo. Tivesse a Ponte com um pouco mais de atenção, levado o placar de 2-0 para o intervalo, a história poderia ter sido diferente. Esse gol no finalzinho do primeiro tempo, numa desatenção, custou muito caro. E aí, volta o CRB pressionando, tinha mais opções de banco do que a Ponte. As alterações promovidas pela Macaca puxaram o time para baixo, e as alterações promovidas pelo treinador do CRB deram um up, né? Acabaram melhorando a performance, não só física, como também técnica da equipe da casa, com o Barroca mexendo bem as pedras. E aí não vai nenhuma crítica ao treinador da Ponte. Nenhuma. 0 crítica. Porque ele fez um omelete apenas com os poucos ovos que tinha. O estoque de ovos do Barroca, o treinador do CRB, era um pouco mais qualitativo. Então não dá para dizer que a Ponte não mereceu, porque foi um festival de erros defensivos. A parte da frente até que fez a parte dela, fazendo 2 gols, o que é uma raridade nesse atual time da Ponte, mas errou demais na defesa. E aí não pode reivindicar nada de diferente do que essa virada doída, hein, para o torcedor da Ponte, sofrida na tarde e noite do domingo. Tarde ainda, né? O jogo acabou antes das 18. Não, depois das 18, é verdade. Tarde e noite do domingo lá em Maceió. Uma pena. Começou bem, mas depois naufragou e amargou mais uma derrota muito doída para o seu torcedor. São 17h16. Esporte em Debate, mesa de áudio. Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, não paga nada. E você de vez em quando concorre
presentes. E muito obrigado para você também que assina aí o meu canal no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo é rápido, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h20, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Aqui é o Osias de Paulínia. Tudo bem com vocês, da bancada? Batista, é o seguinte... A diretoria do Guarani é muito presidente, todo mundo aí, mas é o presidente, muito lerdo, porque uma vez eu já comentei sobre o Carlos Eduardo. É difícil ter um meio assim, é raro, ainda mais. Por que eles não vão atrás logo para ver se dá para comprar, fazer alguma coisa? Porque vai deixar o cara valorizar mais ainda para correr atrás. Pô, tá difícil. Pode se comparar aí já em um Flamarion, um Zenon. O Carlos Eduardo é muito bom. Batedor de falta, é competente, defensor, meio tudo. Entendeu? Isso é o que eu acho. Tá bom, Batista? Um abraço pra todos aí. Abraço, mais um. Pele até o osso. Valeu, Batista.
Fala, Batista. Boa tarde, tudo bem? Ô, Batista, na minha opinião, o treinador da Ponte Preta errou ao tirar David da hora, já no intervalo, e botar o Jonathan Cafu. O David estava bem, estava fechando bem aquele lado, fez o primeiro gol, e quando botou o Jonathan Cafu, os caras cresceram daquele lado, velho. Não sei por que ele fez isso, não entendi. Foi contusão? Então o jogador a entrar não era o Jonathan, era o Miguel. Isso é a minha opinião. Errou feio. Aí os caras cresceram em cima. A verdade é Tolândia. Ok, Avelar, um abraço, muito obrigado. O ouvinte continue mandando para cá suas mensagens 971021493. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Antônio Conte não é mais técnico do Napoli, né? O clube anunciou a saída do treinador, então ele não dirige mais a equipe do Napoli. E o Cruzeiro tá de olho na contratação do Gabriel Rojas, lateral esquerdo de 28 anos da equipe do Racing. Inclusive ele está na pré-lista de convocados da seleção argentina para a Copa do Mundo. E o Arboleda pode ser negociado com o Vitória. Ele não joga mais pelo São Paulo. O Vitória está interessado na contratação do atleta por empréstimo e pagaria até cerca de 70% dos salários do jogador, Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, sempre muito especial. Vamos aqui para o Fala Galera desta segunda-feira, porque o tempo urge. Com gols de Carlos Eduardo, não é isso não. Presta atenção, Carlos Henrique. Quem foi o principal destaque, o cara do jogo, na vitória do Guarani sobre o Barra em Santa Catarina? Para mim, vários jogadores jogaram muito bem. Carlos Eduardo, gostei do Isaac, mas para mim o Kaique França foi o segredo, entre outros, segredos do jogo. Quando o time esmoreceu, ele estava lá para fazer pelo menos 2 ou 3 milagres. Por isso também o Guarani venceu. Para mim o destaque foi o Kaique França. Resultado no estádio Rei Pelé foi justo? Ponte mereceu sofrer a virada para o CRB? Quando um time toma o número de gols que a Ponte toma, não tem como defender. Não tem. Porque tomou 4 gols de novo. 14 gols em 4 partidas. Acho que é muito, né? Desconfio que seja muito. 2 gols de cabeça. Uma zaga que estava com 3, entre aspas, né? Entre aspas. 3 zagueiros. Como é que toma 4 gols? Mesmo jogando fora de casa. Desculpa. Eu já estou falando isso há algum tempo. Desde a primeira derrota lá. Tem alguma coisa errada. Lá contra o São Bernardo. Tem alguma coisa errada. E a coisa errada a gente sabe qual é. O jogador não tem concentração para poder jogar. Tá com a cabeça no mundo da lua. Por quê? Pô, é só problema. Né? Imagine a mulher buzinando na orelha do cara, o filho chorando, ele com as dívidas acumuladas, e todo mundo sabe qual é o final dessa novela, infelizmente. Ou paga, ou a Ponte vai continuar sofrendo no campeonato. Batista. São 17h26 em Campinas. E eu tenho um recado importante para você do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. O melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada.
E no final de semana tem o churrasco sensacional com as carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, e grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Junta aí o pessoal da empresa, do futebol, a família e todo mundo, bora lá para o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ouvinte participando, mandando mensagem. Olá, Batistão e equipe, boa tarde. Apesar de todo o seu otimismo e esperança ontem na transmissão, contrariando até mesmo a expectativa dos próprios comentaristas da rádio, acabou de novo o resultado não vindo contra o CRB. Quantos pontos vocês projetam para a Ponte ainda no primeiro turno? Abraço, Marcelo de São Paulo. É impossível, né? Fazer algum tipo de projeção de pontos para o primeiro turno. A Ponte tem que resolver os seus problemas e conquistar o maior número possível de pontos nesse primeiro turno. A missão é a permanência. E para permanecer, precisará de, no mínimo, 42 pontos. O ideal é fazer 45, mas 42 é possível permanecer. Passa raspando. Então, numa conta de padaria. Citar padaria não é o melhor exemplo, né? Mas numa conta que a gente faz assim direta, cada turno 21 pontos, né? Para fazer 42. Então a Ponte tem 7, então ela precisa fazer essa pontuação para atingir 21 pontos. Total, portanto, de 14. Tem que conquistar 14 pontos. Quantos jogos estão faltando em Pedrão? Agora para a Ponte faltam 9 jogos, totalizando 27 pontos. Então, 27. Tem que ganhar 14 e 27. É isso. Para fazer 21. Uhum. Quer dizer, não é nada de absurdo, né? É perfeitamente possível. Agora, tem que resolver aí essa questão do extracampo. E sobre o entusiasmo, contrariando, né? Como você disse aqui, meu caro amigo Marcelo de São Paulo. Olha, a minha transmissão, a minha narração, ao longo de toda a minha carreira, sempre foi assim, independentemente de qual jogo seja que eu esteja no comando de uma transmissão. Foi assim quando comecei a minha carreira, foi assim em Araraquara, na Rádio e TV Morada do Sol, foi assim na Rádio Jovem Pan durante os 5 anos que lá trabalhei. Fazia Copa Jovem Pan da NAP, jogos de futsal de alunos e realmente, né, era um jogo que não tinha como dar emoção, mas eu desenvolvia lá o trabalho dando a emoção também naqueles jogos. Fiz basquete feminino, fiz final de Copa América com a Hortência jogando, Hortência e Paula transmitindo pela Rádio Jovem Pan. Aqui em Campinas, na Rádio Central, aqui na Rádio Bandeirantes. Então o meu trabalho é sempre nesse sentido. Porque eu entendo que comunicação, ela tem que ter alma, tem que ter energia, tem que ter profissionalismo. E é assim que eu conduzo, seja no rádio,
na TV, em palestras, em apresentações, sempre colocando essa intensidade e autenticidade no meu trabalho, transformando cada transmissão num espetáculo, independentemente do que esteja acontecendo. Imagina se eu vou começar uma transmissão com a Ponte, com todos os problemas que vai enfrentar o CRB, e aí eu começo a transmissão desanimado. Olha, gente, é o seguinte, eu vou narrar aqui, mas tá louco, hein? A Ponte vai perder, a Ponte vai cair para a Série C. Eu vou narrar esse jogo aqui, aí a Ponte começa o jogo, faz um gol, depois o Elvis faz um golaço. Imagina o meu espírito derrotista do começo da transmissão. Como é que eu vou dar entusiasmo num negócio desse? Como é que eu vou dar vibração? Então não faz sentido. Eu acredito no entusiasmo. Pode ser que não aconteça. A Ponte fez um bom primeiro tempo, conseguiu fazer 2 gols. Segundo tempo foi péssimo, mas eu coloco sempre esta energia, essa conexão. Eu acredito que essa conexão é que vai fazer com que o meu ouvinte da Rádio Bandeirantes, se mantenha ligado, se mantenha conectado na transmissão. Eu preciso de audiência. A audiência é o que me mantém vivo fazendo o trabalho, porque a audiência leva a conquistar patrocinadores. E ao longo da minha trajetória eu aprendi que comunicar vai muito além do que simplesmente falar no microfone e na frente das câmeras. Então, por trás de todo trabalho existe todo um contexto que é necessário colocar numa transmissão de futebol. A emoção, a credibilidade passa exatamente por esse contexto. Então é por isso que você ouviu a minha transmissão desde o início, acreditando, colocando entusiasmo no trabalho que a Ponte iria realizar depois às 16h30 contra a equipe do CRB. Não conseguiu? Não conseguiu, mas eu entreguei tudo o que eu podia. O ouvinte não ficou com a impressão de que eu fiquei devendo uma gota sequer. Eu coloquei lá o meu trabalho, o meu entusiasmo, me entreguei até a medula para fazer o trabalho, e foi assim a minha vida inteira e vai continuar assim enquanto eu tiver saúde. Seja em transmissão de futebol profissional, seja no amador, quando vou transmitir lá a final do amador, seja nos programas esportivos ou então nas apresentações dos programas na tela da Band, ou seja, nas transmissões na tela da Band, independentemente se tem time de Campinas ou não jogando. Tá bom, meu caro ouvinte? Um abraço para você, Marcelo, aí de São Paulo. São 17h35 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje é Ponte ou Guarani. Começamos com quem? Pode ser Ponte. Ponte. Então vamos lá, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, como você veio falando aí, ontem a Ponte Preta entrou em campo novamente, acabou sendo derrotada para a equipe do CRB, até abriu 2-0 no primeiro tempo, um gol do David da Hora, uma jogada bem trabalhada da Ponte Preta, um belo cruzamento do Thales, uma ajeitada do Elvis e um gol de puxeta do David da Hora. Depois o Elvis de perna direita também marcou um golaço. A Macaca chegou a abrir 2-0 de vantagem no placar, mas no final do primeiro tempo acabou tomando um gol de cabeça do Mikael e depois, na segunda etapa, o Mikael empatou o jogo e depois o Luiz Felipe, atacante da equipe do CRB, que entrou no segundo tempo, acabou marcando 2 gols e o CRB vencendo a partida por 4-2. Em 14 jogos, na verdade, Ponte Preta tomou 14 gols nos últimos 4 jogos, tomou 3 gols do São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio, tomou 3 gols do Sport aqui no estádio Moisés Lucarelli e nas 2 últimas rodadas tomou 4 gols para o Londrina no Majestoso e ontem 4 gols para a equipe do CRB lá no estádio Rei Pelé. São 20 gols sofridos nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a pior defesa deste campeonato, e ontem 3 dos 4 gols do CRB foram marcados de cabeça, justamente um ponto que o Rodrigo Santana
vem chamando a atenção há algum tempo. E após a partida, o Rodrigo Santana comentou sobre o jogo, sobre as escolhas deles, a escolha dele, melhor dizendo, sobre a formação que ele utilizou, onde ele achou que o time foi bem, onde ele achou que o time errou. E agora a gente vai ouvir o que disse o técnico Rodrigo Santana ao final da partida. Bom, boa noite. Passando um panorama geral aqui do jogo. A gente acredita que a estratégia do jogo de hoje foi válida, né? Optamos ali por 3 volantes, né? Deixamos muito claro ali, praticamente um losango, né? Como o Elvis livre, com 2 atacantes ainda na frente do Elvis, que era o Da Hora e o Tavares, tá? Aí com 3 volantes por trás, deixamos o Everton de primeiro volante, Tarek pela direita e o André. A gente sabia da pressão que ia ter aqui, né? Um time alto, forte, competitivo, e a gente precisava ganhar muito essa segunda bola no jogo, e acabou dando certo, tanto que no primeiro tempo ali a gente conseguiu, né, abriu 2 gols de diferença, né, na estratégia. Acho que eles tendo muita dificuldade, porque a gente sabia que eles iam forçar muito a bola por dentro, a gente optou pelo losango e preencher mais o centro do campo, né, e infelizmente ali quase terminando o primeiro tempo a gente acabou tomando um gol, né. Mantivemos a estratégia no intervalo, né, durante o intervalo o próprio Da Hora sentiu uma fisgada durante o jogo e ainda falou: professor, a gente consegue seguir aí no máximo uns 20 minutos, eu saio, né? Mas eu aguento mais 20 minutos. E aí a gente já está até preparado, né, para uma possível troca do Da Hora, que vinha bem na partida também. E durante ali o retorno, quebrou o microfone do árbitro e demorou um pouquinho mais, né? Foi no momento que ele estava aquecendo ali durante o campo, ele retornou para os gramados estava ali movimentando e sentiu. Aí foi quando ele falou: professor, sentir não vai dar, né? Então foi feita essa troca antes do início da partida para não perder um tempo, né? Eu acho que faltou ali no segundo tempo um pouco mais de ter a bola, né? O CRB veio no ímpeto, ele viu que não estava conseguindo jogar por dentro, optou mais pelos cruzamentos, né? E acabou sendo feliz, né, com o gol de empate. Foi no momento ali que depois o Tavares sentiu o cansaço, e é natural pelo que ele entregou na partida, a quantidade de transição que ele fez ofensiva. Isso é natural, jogador nenhum que corra o que ele correu consiga aguentar os 90 minutos, né? Uma entrega muito grande, foi quando ele pediu para sair, e ali o CRB cresceu muito pelo nosso lado esquerdo, né? A gente ainda com as linhas baixas, optando ali por pelo menos segurar o empate. A gente optou por dobrar ali com 2 jogadores das características, tanto o Porfírio como o lateral esquerdo e o Kevson, que tem muita força, como se fosse um polo de esquerda, para a gente dobrar e ter mais força, né, pelo nosso lado esquerdo, e evitar esses cruzamentos que o CRB estava explorando muito, né, esses cruzamentos de dentro de fora para dentro, praticamente diagonal em direção ao gol. E acabaram sendo felizes, colocaram 3 homens grandes ali na frente. Acho que a gente poderia ter antecipado um pouquinho. Na verdade, a gente poderia cortar os cruzamentos, né? A gente optou por essa troca para eliminar essas possibilidades de cruzamento, mas eles acabaram sendo muito felizes, devem ter treinado muito bem essa jogada, e os jogadores com porte físico muito, muito alto ali dentro da área fez com que nossos zagueiros não conseguissem antecipar a bola, né? Depois, logo em seguida, tivemos que abrir o time, né, com a entrada do Rodriguinho, com a entrada do Teres, tiramos 2 volantes, né, e terminamos no 4-3-3 ali com 2 pontos, um atacante de referência, e foi isso. Acho que a entrega foi válida, natural. A gente vê que pela necessidade do jogo, o adversário dentro de casa vai se opor mais, a equipe necessitando de pelo menos um empate, ganhando o jogo, vai baixar as linhas, né? Às vezes fica um pouquinho fora da realidade do jogo. Acho que o mental fica muito abalado nesse momento. Eu não atribuo assim a parte física, eu atribuo a necessidade do jogo, mas pela pressão, às vezes um jogador passa a ter um pouco mais de insegurança dentro do jogo para segurar a bola, para ter um pouquinho mais de malandragem, rodar a bola,
sair de trás, né? A gente optou por manter o Elvis ali, porque era o cara que mais estava segurando a bola para a gente sair um pouco de trás. E quando fizemos as outras trocas, o time já foi mais para cima, já saiu lá de trás e voltou a correr e competir normalmente, né? E aí quem passou a baixar as linhas ali e fazer um último gol na transição foi o próprio CRB. Então são circunstâncias muito mental ali dentro da partida, sabe? Acho que os jogadores ali foram valentes até onde deu. No momento que tomou o terceiro, tentou ir para frente e realmente foi. Conseguiu criar algumas situações. Tivemos uma outra possibilidade com o Cafu ali que poderia ter empatado o jogo. O goleiro fez uma bela defesa. Mas a gente sai chateado, sai triste, né, por ter conseguido abrir até uma vantagem contra o CRB aqui dentro. Infelizmente a gente acabou não conseguindo sustentar no mínimo um empate aqui, né? O momento é difícil, né? Não é fácil. A gente entende aí que dentro do jogo as coisas vão mudar, né? Continuar perseverando, trabalhando muito sério. Assim que o vento começar a mudar, a gente começa a ter um pouquinho mais de sorte. Eu acho que teve algumas inversões ali, tanto de escanteio, que poderia não ter tomado o nosso segundo gol. Eu acho que teve um gol que eles fizeram de arremesso lateral ali. O jogador, a bola saiu de um lado, ele adiantou muito na frente, cobrou o lateral, não foi paralisado. No terceiro mesmo teve uma falta no Tarek, depois a falta no Cafu. Não estou justificando, né, o resultado, a arbitragem, mas para mostrar que às vezes o momento é difícil da gente. O momento, a fase está ruim, tudo conspira assim para que dê certo para o adversário. Mas é seguir trabalhando, né, e procurar buscar os pontos aqui dentro de casa. Tá aí as palavras do técnico Rodrigo Santana após a partida entre Ponte Preta e CRB. A Macaca acabou sendo derrotada. Fala um pouco sobre o jogo, explica as escolhas dele antes da bola rolar, depois com o jogo em andamento, explica as alterações também. O Rodrigo Santana que segue com o futuro incerto ainda no comando da Ponte Preta. Entre hoje e amanhã, o Rodrigo, a comissão técnica, vai se reunir com a diretoria ponte pretana para discutir o futuro, se o Rodrigo segue ou não no comando da Macaca. Passando os números aqui do treinador, são 12 jogos desde que ele chegou ao comando da Ponte Preta, 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. São 10 gols feitos e 21 gols sofridos. É claro, como eu disse antes de ouvirmos o Rodrigo Santana, expondo aí as falhas defensivas do sistema defensivo da Ponte Preta. O elenco da Ponte Preta chegou a Campinas no início da tarde dessa segunda-feira. Os atletas que participaram do jogo de ontem fizeram um trabalho rápido ali um trabalho regenerativo rápido. Amanhã todo o elenco está de folga e a reapresentação completa acontece na quarta-feira de manhã no CT do Jardim Eulina. A Ponte Preta que volta a campo na próxima segunda-feira vai receber a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto no Majestoso às 19 horas. É claro que a torcida vive a expectativa dos retornos de William Potker e também do Rodrigo Souza. Batistão. São 17 horas e 45 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. E se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. Todo mundo ama um jogo sul-americano. Nós, latinos, sentimos o jogo diferente, tem uma tensão a mais, um sentimento mais ardente, fica ainda maior quando você faz uma fezinha. Pode apostar, e para você apostar tranquilo e do seu jeito, tem chance extra na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30 em aposta grátis. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF. SPAMF 2093/2024.
Vamos lá, CH, sua opinião. A Ponte vencia 2-0, tomou um gol no finalzinho. E aí, no segundo tempo, houve uma alteração. É um negócio muito estranho, porque quando dá volta dos times, o árbitro acusou problema no seu headphone, no seu equipamento transmissor. E aí foi lá para a beirada do campo e desencaixa o plug, encaixa o plug, puxa o fio, coloca de novo o fio, coloca o headphone, tira o headphone. Ou seja, um negócio impressionante. Que bagunça, né? What a mess em inglês. Que bagunça. E o tempo passando. E os times estavam aquecidos, voltaram aquecidos para começar o segundo tempo. E o que aconteceu com o David da hora? O técnico, na entrevista coletiva, falou que ele aguentaria mais 20 minutos. E naquela confusão de conserta, não conserta, arruma, não arruma o aparelho transmissor, aí o David da hora foi para o aquecimento de novo. E acabou sentindo, ou seja, a Ponte foi prejudicada. Se começa o jogo, assim que o time voltou do vestiário, talvez o David da hora pudesse sentir logo em seguida, mas talvez não aguentasse os 20 minutos. E aí entrou o Cafu no segundo tempo e o time despencou. O motivo foi o Cafu em CH. Apesar dele não estar bem, não chegou bem e não está bem, eu não posso jogar a responsabilidade do resultado no Cafu, que tentou, dentro da qualidade técnica dele muito discutível, do momento de falta de confiança dele, e esse momento faz tempo que perdura, mas não, a derrota de virada, na minha opinião, ela passa por outros fatores. O fator principal é quando o treinador olha para o banco de reservas, ele não tem o que fazer. E o time, depois das mexidas, despencou. Mas com as 5 mexidas. Né? Eu até fiquei muito surpreso com o primeiro tempo da Ponte, sinceramente. Falei, poxa, pensei assim, será que hoje vai ser o dia da vitória, fora de casa? Totalmente improvável? Poxa, gostei do primeiro tempo, né? Só não gostei dos vacilos defensivos, né? Você joga com 2 zagueiros e 3 volantes de contenção, toma 2 gols de cabeça, desculpa. No meu dicionário não dá para compreender isso, né? Mas, pelo tempo que a gente está na bola, Batista, a gente tira algumas conclusões sem viver o dia a dia. E são muito claras, né? O time toma os gols que tomou por pura falta de concentração. O treinador da Ponte, antes do jogo começar, na transmissão pela TV oficial, eu ouvi pelo rádio e assisti pela TV. Mas o pré-jogo eu fiz questão de ouvir o que disse o Rodrigo. Falou, não foi uma semana legal de treinamento. Então, quando você chega para uma partida dessa, pesada e difícil, e você não teve uma semana condizente com a importância do jogo, você vai ter problema. Não é que a Ponte está mal preparada fisicamente, não é isso. Mas se você não faz uma semana intensa de trabalhos táticos importantes, que todo mundo esteja com a cabeça no trabalho e fisicamente também, você vai ter problema no final de semana. Não tem jeito, né? E nitidamente para mim, Batista, o aspecto emocional foi determinante. O emocional quando você toma o primeiro gol, já vem aquela nuvem gigantesca em cima da cabeça. Ah, será que nós vamos suportar? Eu vou repetir, a Ponte fez um primeiro tempo, se ela tivesse, e o C não joga, principalmente não ter tomado o gol no primeiro tempo, a chance aumentaria demais da Ponte não sofrer a virada. Mas quando você toma um gol e volta para o segundo tempo e toma o 2-2, a sua confiança vai lá pro chinelo, não tem jeito. Aí tudo que o adversário vai fazendo vai entrando e o expediente do CRB foi muito claro, bola alçada para a grande área. Eu acho que a leitura, em termos de característica
que ele colocou em campo, eu acho que ele fez o que tinha que fazer pelos parcos recursos técnicos que o time dele lhe disponibiliza. Não tem muito o que fazer. Essa leitura pelo lado direito, ele tentou fechar o setor, do lado esquerdo também, porque a pressão era grande e não conseguiu segurar. Não é? Eu lamento muito tudo isso, porque esses jogadores, eles não podem ser acusados de não estar correndo, não estarem se dedicando. O primeiro tempo, acho que mostrou isso para a torcida da Ponte, só que não resolve o problema. O fato é que o time tomou 4 de novo. Tomou 3, mais 3, mais 4 e mais 4. É muita coisa, gente. É muita coisa. São 14 gols tomados em 4 partidas. Não sei se é a pior defesa do campeonato, mas se não for a pior, está entre as piores. É a pior, CH. Como é que como é que você sustenta um trabalho desse? Uma defesa que é uma verdadeira peneira. Seja por esse ou por aquele motivo, a parte defensiva não se sustenta, né? E outra coisa, você veja que o todo de um time de futebol é determinante. O todo. Porque a marcação, ela não começa só com os zagueiros, ou não é só de responsabilidade dos meio-campistas, laterais e zagueiros. Começa lá da frente. Então você tem, dentro de um time de 11, 3 caras que estão com uma cabeça em outro planeta, você está tendo problema, vai ter problema, não tem jeito. É ser humano, não é máquina. Não é? Então, eu lamento muito. A torcida da Ponte está muito magoada, com razão, não é? A gente já cansou de falar quais são os problemas. Esse time não tem condição, não tem tranquilidade para efetivamente trabalhar. E sem ter tranquilidade e segurança, fica difícil. E outra coisa, para encerrar. Quando um elenco de futebol perde a confiança em quem comanda, normalmente acontecem problemas. E é o que está acontecendo na Ponte, Batista. Olha, neste jogo lá no Rei Pelé aconteceu de tudo. Teve um momento, foi depois do terceiro gol. Do quarto gol do CRB. Jogadores saíram comemorando, o árbitro foi para lá, distribuiu cartões, deu cartão lá para todo mundo. E aí um vídeo ganhou as redes, 2 jogadores do CRB. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo os 2 camuflados, escondidos atrás da placa de propaganda. Ficaram ali abaixadinhos e o árbitro distribuindo cartão. Deu 11 cartões. Só que para os 2 que estavam lá abaixados, o árbitro não viu que eles estavam lá. Eles escaparam dos cartões, espertões, ludibriaram o árbitro da partida, que distribuiu um monte de cartão. Então veja só o tal do jeitinho brasileiro, né? Sempre tem alguém querendo levar vantagem. Não dá para saber quem é, porque eles estão de colete. Consequentemente, não dá para ver o número da camisa. Mas são 2 jogadores reservas do time do CRB. Olha, essa eu não tinha visto ainda, hein? Inédito. Jogador se escondendo atrás da placa de propaganda para não tomar cartão. Eu já vi de tudo no futebol. Eu vi até uma vez o Irã com bola rolando, goleiro do Guarani. Com bola rolando, daqui a pouco eu olhei no gol, Morumbi. O Guarani estava sem goleiro. Desvio o olho para trás do gol, atrás da placa de propaganda, tá lá o Irã fazendo xixi com bola rolando. Atrás da placa de propaganda. Teve uma outra partida também que eu estava transmitindo, Jorginho, jogo do Palmeiras. O Jorginho, Palmeiras e Corinthians. O Jorginho, o jogo rolando, teve uma treta qualquer lá, o jogo paralisado, ele desceu, foi pro vestiário. E aí voltou daqui a pouco do vestiário com aquela cara de alívio.
E aí o árbitro deu o cartão amarelo, ele abandonou a partida. E aí ele comentou com o árbitro e depois todo mundo ficou sabendo. Deu uma dor de barriga repentina nele e ele foi lá pro vestiário pra desaguar, né? Ou pra soltar o barro, como se diz na gíria. É um negócio impressionante. O Cássio, goleiro do Cruzeiro, fez isso no Campeonato Mineiro. Verdade, recentemente. O jogo tava rolando, ele pediu pro juiz esperar, foi correndo pro vestiário e depois de algum tempo voltou pro gol. Aqui em Campinas tem um narrador, eu não vou falar o nome, mas ele tava narrando um jogo e deu um revertério. Começou, né? Lá dentro aquela movimentação e aí não deu para segurar, ele soltou pela perna abaixo e continuou narrando o jogo. O cara é profissional, né? Continuou narrando o jogo e aquele melado escorreu uma caatinga insuportável e aí só depois do jogo é que ele foi tomar banho para poder se livrar daquilo, né? Aconteceu com o narrador aqui de Campinas, mas eu não vou falar o nome, tá bom? São 17 horas e 58 minutos em Campinas, intervalo. Mas antes, Breno Beretta, destaques do Guarani para o noticiário já. Bom, Batista, já nós vamos repercutir um pouco mais a vitória do Guarani sobre a equipe do Barra, também falar a respeito, projetar já o time diante do Amazonas, e quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes, eu peguei os detalhes das camisas hoje da Reebok que estão no mercado, né, camisa do Náutico, do Santa Cruz e por aí vai, e fiz na inteligência artificial, até pegando alguns detalhes com pessoas que viram as novas camisas. Então eu vou mostrar o que eu fiz na inteligência artificial, tanto da verde quanto da branca. Me disseram que pode ficar bem parecida, tanto a verde quanto a branca. Então já eu vou mostrar para quem está acompanhando no YouTube e também soltar nas redes sociais, viu, Batista? 17h59, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer um melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. Voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série A, na qual a rodada será finalizada hoje com uma partida isolada. Tem um confronto entre Coritiba e Bahia, 8 da noite. Tivemos por esta rodada, que foi a 17ª, a vitória do Vitória sobre o Inter por 2-0, São Paulo e Botafogo 1-1, o Grêmio venceu de virada o Santos por 3-2, o Mirassol bateu o Fluminense por 1-0, o Palmeiras atropelou o Flamengo no Maracanã 3-0. Ontem de virada o Atlético Paranaense venceu o Remo por 2-1, o Cruzeiro venceu a Chapecoense 2-1, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e o Bragantino fora de casa derrotou o Vasco pelo placar de 3-0. Na classificação, o Palmeiras lidera com 38 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 31. Na zona do rebaixamento estão Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense. Na próxima semana, ou no próximo fim de semana, será realizada a última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem jogando em Maceió, a Ponte Preta perdeu para o CRB pelo placar de 4-2. Ainda tivemos por esta rodada, a 10ª rodada, os seguintes resultados. Operário e Criciúma 1-1, o Goiás fora de casa venceu o Avaí por 2-0, o Vila Nova fora de casa bateu o América por 2-1, o São Bernardo venceu também fora de casa, o Atlético Goianiense por 1-0, o Sport fora de casa derrotou o Juventude por 1-0, o Fortaleza venceu o Londrina por 3-0, o Novo Horizontino derrotou o Ceará por 2-1 e o Náutico venceu o Cuiabá pelo placar de 1-0. A rodada será fechada hoje com Atlético e Botafogo e Atlético em Ribeirão às 7 da noite. São Bernardo é o líder da Série B com 20 pontos, o Náutico é o segundo com 19. Na zona do rebaixamento estão Botafogo 9 pontos, Londrina 8, Ponte Preta 7 e América Mineiro com apenas 3 pontos conquistados. Para fechar, resultados de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando sábado em Santa Catarina, pela 8ª rodada, o Guarani venceu o Barra por 2-0. Maranhão e Caxias 0-0. 1-1 para Maringá e Santa Cruz. O Brusque venceu Anápolis por 1-0. O Amazonas perdeu para a Ferroviária por 2-1. Inter de Limeira e Itabaiana empataram por 0-0. 0-0 também para Confiança e Figueirense. O Volta Redonda venceu Ipiranga por 2-1. Hoje, 8 da noite, 2 jogos. Paysandu e Floresta, Ituano e Botafogo da Paraíba. Na classificação, o Brusque é o líder com 17 pontos. O Guarani é o segundo com 15. O Amazonas o terceiro com 14 pontos. No Z2 estão Itabaiana e Anápolis. Lembrando que o Guarani volta a campo domingo contra o Amazonas. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h06 em Campinas. Esporte em Debate.
Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 18h07 em Campinas. Vamos falar do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, o Guarani se reapresentou hoje, né? Treinou pela manhã no Brinco, tanto os jogadores que atuaram na maioria do jogo ou atuaram o jogo todo diante do Barra, a vitória por 2-0, também os atletas que não foram relacionados, todos treinaram. Inclusive, estava marcado um jogo-treino contra a Inter de Limeira, mas esse jogo-treino foi cancelado. É importante ter jogos-treino durante a semana, até para o Hélio Cizenando poder observar os jogadores que não vêm sendo muito utilizados ou que não atuaram nos últimos jogos. Mas o jogo-treino, então, contra a Inter de Limeira, que seria hoje, foi cancelado. Foi um treino normal, treino físico para os atletas que atuaram boa parte do jogo e treino com bola para os jogadores que não atuaram ou atuaram só um pouquinho. É claro que é importante uma semana cheia para o Hélio Cizenando já definir o time do Guarani ao longo da semana, é claro, para enfrentar a equipe do Amazonas. Vamos acompanhar o que disse o Hélio Cizenando inicialmente, falando a respeito desse jogo contra a equipe do Barra. Vitória por 2-0, o primeiro gol do Carlos Eduardo, um golaço de fora da área, depois o gol de ombro do Jonathan Costa. Vamos acompanhar. Sobre o Rian, né, um garoto que está no clube, né, desde a pré-temporada para o Paulista, teve muitas lesões e vem treinando, recuperou desde a minha chegada ali, ainda teve umas 2 semanas que ficou fora, depois recuperou, está no clube, já jogou essa divisão ano passado pelo Ipiranga. Então acho que tinha necessidade da gente vê-lo, né, num jogo, né, já estava vendo, já está bem, tem bastante coisa boa. Então optei por colocá-lo ali, né, faltando um pouquinho de ritmo, mas fez um bom primeiro tempo ali. Aí depois eu fiz a troca com o Rafael, estava tendo muita dificuldade pelo lado ali, né? Que tinha o Gabriel Silva, que ele é meio 9, meio atacante, ataca muito por ali. Eu preferi botar o Rafael ali, que aí ia bater direto com ele ali, ficava melhor encaixado ali. A construção do time foi, né, em cima da vitória. Eu acho que o adversário veio para jogar, né? Um campo bom, um time que gosta da bola. E nós montamos meio em cima disso, nós sabíamos que o campo era bom e dava para jogar, né? Então eu preferi preencher bem o meio ali, né? Com o Farias, o Isaac, que tem muita qualidade técnica, junto com o Carlinhos, mais o João Paulo. E acabou a escalação dele, eles faziam 3 volantes também, acabou vindo com 2 volantes e um meia, que é o Elvinho. O Elvinho há muito tempo não jogava, né? E acabou a gente ganhando o meio, ficava sempre um buraco ali, a gente tendo mais jogador de qualidade ali, acabou a gente ficando bem com a bola, é uma das coisas que eu gosto bastante. Estava tendo muita jogada pelo lado do campo com o lateral direito, cruzando muito da bola, fazendo uma dobra em cima do Hermes, né? Então o Carlos Eduardo tinha que toda hora sair do meio, ajudar o Hermes, sair do meio, ajudar o Hermes, o Carlos Eduardo já estava cansando. Aí eu coloquei o Herbert, né, para fazer a dobra em cima do lateral direito e do Marcelinho, junto com o Hermes.
ele fazia ali, eu fechava mais o meio, aí o Carlos Eduardo não precisava ir tanto ali pelo lado do campo. Acho que esse era o propósito. Aí eu deixei o João mais à frente ali, aí os zagueiros não tinham quem eles bater, aí acho que ficava melhor. Foi mais ou menos em cima disso aí. As duas primeiras ali foi dois erros de encaixe, né? De encaixe de homem para homem, que a gente discute muito no nosso dia a dia, a gente cobra muito, né? E o Kaique é esse nível, né, cara? Se o Kaique faz as defesas e a gente faz os gols, excelente. Mas o duro, quando o Kaique começa a fazer defesa, a gente perde o jogo, né? Ou não faz o gol, termina 0-0, né? Essa combinação no jogo coletivo funciona muito bem. O goleiro fazer bem a parte dele, os zagueiros, o volante. E só que lá na frente a gente tem que chegar lá e matar como foi hoje, né? Fomos efetivos. Acho que vou estar sempre cobrando a questão defensiva, né? Apesar que o goleiro tem que defender, mas eu não gosto de estar sofrendo desse jeito, dependendo do goleiro, mas é a função dele, né? Evitar isso. Melhorar essa transição, né? Ter mais gente chegando na hora quando transitar. Eu gosto de ter mais gente, ter esses meio-campistas que saltem mais, que cheguem atrás, mas também que cheguem na frente. Eu acho que é essa evolução. E melhorar ainda mais a posse de bola, que é uma das coisas que eu gosto bastante também, e jogadores que cheguem na área. Enfrentar o Amazonas, um adversário que vem bem na competição. Esperamos fazer um baita jogo lá também, né? Para dar também essa alegria para o torcedor. Espero que o torcedor vá nos ajudar. Hoje já foi muito gratificante, né? Encontrei o meu amigo Bruninho, um bugrino roxo, esteve aí hoje, veio de Curitiba. Acho que não podia deixar ele sem... Acho que ele ficou muito contente com a vitória. Então, acho que todos os bugrinos que vieram aqui hoje, que sempre tem gente, como você falou, né? Gente de Curitiba, encontramos no hotel, gente de todo lugar. Acho que é muito grande o Guarani, né? Então, acho que dar isso para eles é muito importante para nós, comissão e atleta. Bom, tá aí a palavra do técnico Hélio Cizenando, né, treinador da equipe do Guarani. Tocou em todos os assuntos na entrevista coletiva, falou sobre o Rian. O Rian estreou, era a terceira opção, né? A primeira opção foi o Inayan. No começo do campeonato, como lateral direito, não foi bem. Dá para dizer que foi a pior das três opções. E quando ele entra também, ele não vai bem. Depois o Ian ganhou a oportunidade, mas tomou cartões amarelos em todos os jogos. Por isso que ele ficou suspenso na última rodada. Ele tem esse problema dos cartões amarelos, mas vem ganhando confiança e vem melhorando nas mãos do Hélio Cizenando. Vale lembrar que o Ian é garoto da base, então ficou de fora. Tanto o Ian quanto o Inayan ficaram de fora do último jogo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E o Rian, primeira vez, ele que era a terceira opção, eu já falava das contusões dele e o próprio Hélio Cizenando tocou no assunto na entrevista coletiva. Foram 3 contusões musculares, ficou muito tempo no DM. E ele não chegou como prioridade também quando ele foi contratado. E ele foi contratado em dezembro. Então ele teve, né, a primeira oportunidade. No ataque, até que ele foi bem. A bola passou pelos pés dele. Vale lembrar que na origem da jogada, a gente até mostrou hoje na tela da Band, o João Paulo começa a jogada do lado esquerdo do campo defensivo, dá 2 bons dribles e daí ele percorre, passa a divisa, né, do meio campo. Já no campo ofensivo do Guarani, ele toca a bola para o Cachoeira, que muito rápido já inverte do outro lado para o Rian. O Rian levanta a cabeça com tranquilidade, toca a bola para o William Farias, e o William Farias é quem encontra o Carlos Eduardo, que de fora da área acertou aquele chutaço quase que no ângulo do goleiro da equipe do Barra. E depois, no segundo gol, a origem da jogada também nos pés do Rian, que o Rian vai para cima, sofre a falta pelo lado direito no campo ofensivo do Guarani, e nessa jogada de falta o Carlos Eduardo bate uma bola praticamente com as mãos, muito bem batida na área, e de ombro o Jonathan Costa acabou marcando o gol, o segundo gol do Guarani. Só que no intervalo do jogo, o que o Hélio Cizenando fez? Tirou o Rian, porque na parte defensiva ele não estava bem, e ele colocou o Rafael, que para mim também não entrou bem. Agora, para o próximo jogo, ele tem todos os laterais pelo lado direito à disposição. Ele tem Ian, ele tem Inayan e ele tem também o Rian. Eu não sei se ele vai manter o Rian ou se ele vai voltar com o Ian. Eu estou imaginando que ele vai voltar com o Ian
entre os titulares do Guarani. Eu acho que duas posições, se a gente for analisar, estão abertas nesse time bugrino. Tanto a lateral direita, que ainda não teve um jogador que se firmou, e como centroavante, porque o Maranhão, ele pode até ter feito uma partida tática, como gosta de dizer o Hélio Cizenando, né, de costas para os jogadores que estão vindo atrás, fazendo a parede, fazendo aquele papel de pivô, mas das duas oportunidades que ele teve, uma ele atrasou para o goleiro e a outra ele deu um chutão que parecia um tiro de meta. Ainda não se firmou. Ele, infelizmente, no comando de ataque do Guarani, e é claro que a primeira obrigação do centroavante é fazer gols, o Maranhão não tem feito isso, só fez aqueles 2 gols na vitória de 5-0 sobre a equipe do Maringá, mas no jogo do último sábado ele não foi bem. Bom, o Hélio Cizenando não tem nenhum problema entre os titulares de suspensão e também de contusão para o jogo de domingo. Tem o Guilherme Parede, que não ficou à disposição no último jogo por conta de uma contusão. Não sei se ele vai ser liberado pelo departamento médico, ele que é um jogador importante que vem entrando nas partidas e entrando muito bem. Uma coisa é certa, né? O Hélio Cizenando tem essa semana cheia e isso vai ser muito importante para ele definir o time do Guarani. Treinamentos amanhã, terça-feira, né? Tem treinamento na quarta-feira, na quinta, na sexta e também no sábado para o Hélio definir o time para o jogo de domingo. Horário excelente. Torcedor precisa comparecer no Brinco, porque o jogo vai ser às 16h. Então, um ótimo horário, domingo, não tem desculpa para lotar o Brinco de Ouro e, quem sabe, fazer o melhor público do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. É claro que ao longo da semana os ingressos serão divulgados, né? Valor dos ingressos para a torcida do Guarani, mas eu imagino que o Guarani deve manter a mesma base, o mesmo número com relação aos valores e também priorizando quem é sócio campeão, independente da modalidade. Uma coisa é certa também, o Guarani tem se mostrado jogando melhor fora de casa. Eu até falava isso durante a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Por quê? Porque fora de casa os times jogam e deixam jogar. E os times que estão vindo para Campinas estão jogando fechadinhos. E o Guarani, que propõe jogo, tem muitas dificuldades de jogar dentro de casa. É por isso que o Guarani, na minha opinião, tem jogado melhor fora do que dentro de casa. Quer comentar um pouquinho a respeito do jogo do Guarani? Já projetar também a partida diante do Amazonas, Batista? Já eu vou passar alguns detalhes, principalmente sobre a estreia da nova camisa, né? O lançamento também oficial da nova camisa do Guarani. E vou mostrar aqui, para quem está acompanhando no YouTube, 2 camisas que eu fiz na inteligência artificial. Peguei detalhes de camisas da Reebok e, pelo que eu soube, estão bem parecidas do que serão as novas camisas do Guarani, Batista. Bem, vamos comentar, mas antes, há mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são um sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas,
no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também tem lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Bom, CH, você que comentou o jogo na TV e também na Rádio Bandeirantes, Guarani 2-0. Você que inclusive votou no Kaique França como o melhor do jogo, Tigrão votou no Carlos Eduardo. Então tudo leva ao entendimento, né, de que o jogo, para quem olha só o placar, dá a impressão de que foi um jogo fácil. Não foi o CH? Não foi. Foi construído com muita luta, com dificuldade, porque o time do Barra, ele impôs ao Guarani em alguns momentos muito trabalho defensivo. Tanto é que o Kaique França fez aí, e eu fiz até a votação, Batista. Poderia votar tranquilamente no Carlos Eduardo. Poderia tranquilamente falar do Isaac. Mas eu quis dar o voto de melhor em campo também por tudo aquilo que aconteceu com o Kaique França no jogo contra o Ituano. Aquilo que aconteceu é um acidente de trabalho. Ele tem muito crédito e o tempo já explicou, já deu recado para todo mundo. Ó, esse é o Kaique França que normalmente joga, essa regularidade, pegando as bolas simples e também fazendo 1, 2, 3 milagres por jogo. É assim que um guarda-metas, como diria Gleger Zorzin, não é? Ele tem que se portar. Ele tem que realmente resolver o problema. Você percebe que a gente discute lateral direito, lateral esquerdo, fala de zagueiro, um tem uma preferência, outra. Ah, o meu campo é assim, é assado, mas ninguém fala do gol. Não fala porque o Kaique, além de capitão do time, é um cara que é líder e líder técnico. Não é só líder pela experiência e pela desenvoltura quando fala com os seus companheiros, enfim. Agora, o jogo, Batista, o segredo do jogo foi o meio campo. A sacada do Hélio Cizenando de trazer o Isaac, né, do lado do William Farias, fazendo o segundo volante, e soltando o Carlos Eduardo para jogar perto do João Paulo, para mim foi o segredo da partida. Perceba que o Hélio fala a todo momento, ó, nós precisávamos de um meio-campo que ficasse com a bola. E o Guarani ficou mesmo. O Guarani tocou a bola, errou poucos passes, time bem posicionado, sem a bola, para o jogo fluir, né? Para os caras que estão carregando a bola terem opção de passe. Um time organizado, muito por conta do dedo do treinador, não é? Tá aí o trabalho do Hélio. Você percebe até na coletiva que ele está um pouco mais solto, mais sorridente. Não poderia ser diferente. Ganhar fora de casa traz muita alegria. Mas não é só isso. Eu acho que... eu não sei se o time vai subir. Eu não tenho bola de cristal. Mas que tudo encaminha para que isso aconteça, encaminha. Porque o time organizou e hoje o Guarani tem uma cara. Tem um jeito, tem uma estrutura tática. E outra coisa que eu gosto muito é que o treinador trabalha, combina com os jogadores, ensaia uma estratégia para aquela partida e a execução é bem feita. Eu vou usar como exemplo, para quem assistiu a partida do Vasco, os próprios jogadores do Vasco na derrota para o Red Bull 3-0, disseram o seguinte, e o Renato hoje também nas suas redes sociais colocou, Renato Gaúcho, os jogadores assumiram a meia-culpa colocando que eles não executaram aquilo que eles treinaram. E quando isso acontece, o treinador não tem culpa. Ele passa a semana inteira treinando, falando, e põe vídeo, e coloca lousa, e conversa individual, conversa coletivo. Chega na hora do jogo, por algum motivo não acontece. Ou o adversário apresenta surpresas, enfim. O jogo de futebol é muito dinâmico. Treinador de futebol não tem um controle remoto que você aperta assim e muda de cara. Não é assim. Você depende do aspecto individual, anímico, emocional, de confiança.
de estar à vontade naquele palco, naquele gramado, mas o Guarani fez a maioria disso que eu falei agora. Estava à vontade, jogando futebol fluente, sofreu, é verdade, pela qualidade do Barra, que é um time muito bem treinado. Então, tá de parabéns. Uma vitória fora de casa gigantesca contra um time competente, e isso faz com que a torcida fique mais confiante, né? Não só no time, mas também no trabalho do Hélio Cizenando, Batista. São 18 horas e 26 minutos em Campinas e o Guarani homenageou o Isaac, ele que completou no sábado 100 jogos com a camisa do Guarani. E hoje você, Breno, mostrou na tela da Band esta homenagem, camisa número 100 para o jogador Isaac, que sábado, foi um dos destaques do Guarani na vitória de 2-0, é isso? Exatamente, Batista, e vamos mostrar aqui também no YouTube, quem vendo pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo os jogadores aplaudindo, né? Essa entrega que foi feita pelo presidente Rômulo Amaro. Ele ganhou uma camisa dentro de um quadro de vidro, número 100, embaixo o nome dele, do Isaac. Já são 3 passagens pelo Guarani e agora ele completou 100 jogos no último sábado. Ele que perdeu a condição de titular, né? Entra em algumas partidas porque ele oscila muito nos jogos, faz um jogo bom e daí faz vários jogos ruins, mas é claro, a gente espera que ele possa recuperar o futebol dele nessa Série C do Brasileiro e ajudar bastante o Guarani. Tem 2 imagens também que o Guarani divulgou nas redes sociais, do Kaique França e também do Carlos Eduardo, até mostrando o SofaScore, que é um aplicativo de estatísticas. Ele ganhou, o Kaique França, 9.7. A gente vai mostrar de novo a imagem do Kaique França, 9.7. De 9 defesas que ele fez, nenhum gol sofrido na vitória por 2-0 diante do Barra e fechou o gol do Guarani. Sendo dessas 9 defesas, pelo menos 7 defesas difíceis. E o Carlos Eduardo também apareceu no SofaScore, ganhou 9.0, 1 gol, uma assistência e 2 passes decisivos. Sem dúvida nenhuma, foram os 2 principais jogadores do Guarani nessa partida diante da equipe do Barra. Bom, Batista, na quinta-feira vai ter o lançamento oficial da camisa do Guarani, vai ser no Careca Sport Center. Quem não comprou ainda, quiser comprar e for sócio campeão, é só entrar no site icones.com.br, e lá, dependendo da modalidade que for sócio campeão, pode comprar para o ingresso, para comparecer, vai ter buffet, esse tipo de situação. E é claro que as novas camisas do Guarani, o novo enxoval da Reebok vai ser mostrado para o torcedor ao vivo. E eu estarei lá também para mostrar, tanto para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, participar aqui do programa Esporte em Debate, também uma matéria especial na tela da Band e nas redes sociais, para mostrar como serão os novos uniformes do Guarani. Mas eu fiz uma pesquisa, Batista, com as camisas atuais da Reebok e cheguei a um consenso de cor e também de qualidade de tons e de detalhes de como deverão ser as novas camisas do Guarani. E joguei todos esses detalhes na inteligência artificial, na IA. Aí a camisa verde ficou assim, para quem está acompanhando no YouTube, um tom muito próximo ao tom do distintivo do Guarani. Esses detalhes em listras eu pude notar que há em camisas como, por exemplo, nas do Náutico. Há esses detalhes em listras. Detalhes na manga em branco também, detalhes da gola também em branco. E me disseram que a camisa está muito parecida com essa daí. E a gente vai comparar na quinta-feira se a camisa está realmente parecida com essa e ficou muito bonita, caso fique desse jeito. E a camisa branca, também para quem está nos acompanhando no YouTube, deve ficar muito próxima dessa que vocês estão vendo no YouTube. O tom de verde, o tom do distintivo do Guarani, né, que é um tom mais forte,
detalhes nas mangas e detalhe na gola, a parte da frente em branco e a parte de trás em verde. E o logotipo da Reebok em verde também, além daquelas listras, né? O tom de listras na camisa do Guarani, listras na vertical, tanto na verde quanto na branca. Não dá para ver assim muito a olho nu, né? Mas pegando a camisa na mão, dando um zoom na camisa, dá para ver aqueles detalhes nessas listras. Eu acho que vai ficar nesse estilo, porque esse é o estilo da Reebok hoje, tanto na camisa do Náutico, camisa do Santa Cruz, a antiga camisa do Botafogo também era dessa mesma maneira, então eu acho que vai ficar assim. Perguntei para algumas pessoas que viram e tá sendo tudo muito mantido em sigilo, até para não estragar a surpresa da próxima quinta-feira. Agora o Lucas Pessoa está aproximando como deve ser os detalhes, né, das listras. São bem sutis, mas tanto a camisa antiga do Botafogo, a camisa nova do Náutico e do Santa Cruz tem esses detalhes muito parecidos. Então eu peguei todos esses detalhes, joguei na inteligência artificial e ficou dessa maneira, Batista. Olha, sensacional. Claro que quem está acompanhando no YouTube tem ali um RB em cima da camisa. A camisa não vem com esse RB, tá bom? É pra bom ninguém avisar, copiar, né? Porque né, sabe Batista? como é que é? Vai que alguém lá colocou Rádio Bandeirantes na camisa do Guarani. Estão Não. patrocinando o Guarani. Aquilo ali é um carimbo, é uma marca d'água para que a arte que foi feita pela inteligência artificial, mas com o comando do Breno Beretta, não seja copiada, né, bebê? Exatamente, porque se alguém der print, aí fica fácil, né? A pessoa dá print e fala, olha, a camisa vai ficar assim, mas quem tirou essa ideia? Da onde saiu essa ideia? Então daí eu coloquei a marca d'água da Rádio Bandeirantes em cima, que daí fica mais fácil. E vou colocar nas redes sociais também para quem está nos ouvindo pelo FM 85,7 ou pelos aplicativos e não está acompanhando como foi feita essa camisa, né? As duas camisas, a verde e a branca, então eu vou colocar nas redes sociais também. Bom, o nosso especialista em uniformes é o CH. E aí, CH, qual é a sua análise do novo uniforme do Guarani? Da projeção do novo uniforme, né? É espetacular o que a inteligência artificial faz, né? E realmente o Breno tem razão, essas camisas citadas dos clubes, principalmente do Nordeste aí, de Pernambuco, são muito parecidas. Eu gosto de camisa assim, né? Tradicional. A camisa, se for assim, lindíssima. Agora eu tenho convicção de uma coisa, Batista. Convicção mesmo. A Reebok é uma empresa de alto nível. Então, com certeza, a camisa será muito bonita e bem feita. Não é só bonita. Tem alguns que vão gostar, outros nem tanto, mas que ela será de muita qualidade no tecido, na costura, nos detalhes. Só tem um probleminha, né, Batista? Sendo essa ou parecida com essa, vai custar 400 mangos, né? É muito caro. Vale. Mas o problema é que o torcedor não tem condição de absorver isso. É muito caro para o público do futebol. Eu espero que talvez isso esteja até acertado já, para que o Guarani tenha uma camisa um pouco mais em conta para a torcida. Porque R$400, Batista, é muito dinheiro. São 18h35, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
também. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na Sanasa, a inteligência artificial gera eficiência real. Sensores monitoram a distribuição 24 horas por dia, identificando vazamentos que a equipe da Sanasa conserta para evitar desperdícios. Graças a esse processo, Campinas já preservou água potável suficiente para abastecer uma cidade de 60 mil habitantes por 3 meses. Como resultado dessa iniciativa, a Sanasa foi indicada ao Global Water Awards 2026. Sanasa, tecnologia para uma Campinas melhor para todos. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 38 ou 20 no ar. Boa noite, Batista, equipe da Band, Zé Carlos do Taquaral. Viu, é o seguinte, quanto à situação da Ponte Preta, eu acho que está faltando administração. Porque hoje, como tem lá os paineiras, tem também o centro de treinamento, daria para a Ponte, por exemplo, levantar um dinheiro com garantia de imóvel, né? Ia pagar as dívidas tudo, para não acumular mais dívida ainda, né? E resolver a situação, entendeu? Ou simplesmente vender o CT, ou vender o paineira, sei lá, né? É uma maneira de levantar dinheiro também. Aí paga todo mundo, deixa todo mundo feliz e depois com o tempo constrói de novo, né? Na verdade eu sou bugrino, mas eu tô dando essa ideia porque eu trabalho com investimento, né? A gente conhece, sabe? Então a administração tem que arrumar uma maneira de levantar grana. Abraço para você, muito obrigado. Normalmente é isso que acontece. Já aconteceu várias vezes, inclusive com a própria Ponte, né? Edu Pinheiro, na transmissão de ontem, estava falando sobre épocas de crise na Ponte, que foram muitas. Inclusive, uma das vezes, a Ponte perdeu o terreno, o estádio, onde ela mandava os jogos. Então, quando a situação está irreversível, aí acaba tendo que comprometer parte do patrimônio. É isso com uma empresa, é isso com uma pessoa física. O cara tem um carro, tem um terreno, está pagando juro, que está comendo pela perna. O Brasil tem o maior juro do mundo e aí não consegue resolver aquilo. Então, perde momentaneamente o patrimônio para acertar as dívidas e aí começa a remar de novo para reconquistar o patrimônio. Só que uma medida tem que ser tomada de maneira urgente. A cada momento que vai passando, vai piorando, porque as dívidas vão aumentando e a situação vai ficando cada vez mais difícil. Se a Ponte volta para a Série C, a Série C não tem cota, como tem a Série B. Cai a arrecadação. Já não pode contar com o público,
porque qualquer time que coloca ingresso a 40 e 20 não consegue pagar a despesa do próprio jogo se não tiver público acima de 4.500 pessoas. Então não tem de onde vir o dinheiro. Patrocínio, o valor que paga é um valor que é muito baixo. E a Ponte, inclusive, está sem patrocínio. Então é muito complicado, tem que arrumar um caminho para começar a percorrer. Se for o caminho da perda de patrimônio, tem que fazer isso para não piorar no futuro. Ouvinte participando. Diz aqui o ouvinte no ar, mensagem de áudio, mais um. Oi. Fala, Batista. Fala, amigos da Band. Tudo bom, Batista? Pra mim, como sempre, né? Kaique França é o maior goleiro que o Guarani teve. Se o ano passado tivesse aí, a gente não tinha... o Guarani tinha subido, né? Ô, Batista, me permita só falar algumas coisas rapidinho sobre a Ponte Preta, né? Que é uma... Eu, embora sou bugrino, né? Eu acho que a Ponte está no caminho certo, os jogadores, aí que você falou dos contratos, que eles deviam ter ido jogar, porque eles jogando até a 11ª rodada, todos eles aí, e não recebendo, né? Eles estão fazendo vitrine, estão usando a Ponte, vão fazer vitrine e com certeza vão ser chamados para outros clubes, porque a Ponte tem bons jogadores, né? Então eu acho uma injustiça quando o pessoal fala muito mal aí da Ponte, como às vezes fala do Guarani, que os times é fraco. É o nível do Série B e o nível da Série C, né? Mas eu acho que tem condições sim. E muitos jogadores da Ponte, infelizmente, né, com essa vergonha que está acontecendo lá, vão acabar sendo vendidos aí a médio e prazo aí e vão se acertar, porque são bons jogadores, tem bons jogadores, como o Guarani também tem. E concordo com o 20 aí, Carlos Eduardo tem que ser feito um contrato urgente. Eu acho que esse é o DNA bugrino, tá bom? Eu acho que ele é o melhor jogador que o Guarani tem hoje em dia, para mim, é o Carlos Eduardo, além do goleiro Kaique França, tá bom? Um abraço a todos, Batistas, de São Paulo. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Tudo Band aí? Sim, aqui tudo Band. O CH lá atrás disse que a Ponte poderia fazer 11 pontos nesses 5 jogos, mas não conseguiu. E os próximos jogos da Ponte é só pedreira. Se não fizer alguma coisa real, vai ser uma derrota atrás da outra. Abraços, Silvio de Sumaré. Ô Silvio, esse é o grande problema de ficar fazendo projeção. O ouvinte gosta, o torcedor, de que a gente faça projeção. Só que fazer projeção depende de uma série de fatores. E aí os fatores que foram colocados na análise não acontecem. E aí acaba furando a projeção, né? Então, projeção é uma coisa como um castelo de cartas. Tá em cima de nada. Você simplesmente imagina que vai acontecer, mas é apenas e tão somente imaginação. Boa noite, Batista. Morri de rir do cara narrador que melhora as canelas por pegar a chuteira do amigo reserva, por ter estourado a minha. Detalhe, não percebi que dentro da chuteira tinha um cigarro de maconha. Observação, tive que pagar a maconha do cara, pois destruiu toda. Paulo do Vida Nova. Ô Paulo, é uma miscelânea de palavras aqui, né? Com ausência de pontuação ou vírgulas a mais. E eu confesso que não consegui entender absolutamente nada. Mundial. Eu entendi. Vai ter que ser de áudio, porque escrevendo aqui Paulo do Vida Nova, olha, boiei. Eu entendi. O que você entendeu, Tigrão? O cara fumou a chuteira, colocou cigarro de maconha no dedo do pé e enxugou o suor com o meião. Entendi tudo. Olha, que leitura impressionante, né? Ouvinte mandando mensagem, participando. Olha aqui o ouvinte.
Um abraço para o nosso ouvinte. Diz aqui o ouvinte, só falta o Batista falar que se não fosse o problema com os aparelhos do árbitro, no último jogo a associação teria ganhado o jogo. A meia deixa de besteira e falar que os jogadores deram mole mesmo. Qual é o nome? Rogério. Ô Rogério, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Olha, o que eu fiz foi relatar, né, o que aconteceu. Agora, o treinador falou. O treinador falou isso na coletiva. Uma coisa é uma coisa. Ele falou o seguinte. Outra coisa é outra coisa. Ele falou que o atleta da Ponte sentiu uma fisgada no primeiro tempo, saiu para ser substituído, fez um teste lá, forçou um pouquinho o aquecimento, falou, professor, eu vou tentar ir até uns 20. Aqueci aqui, não estou sentindo muito, é o David da hora. Aí o David da hora voltou, estava quentinho, ia sair a bola e ia tentar tocar mais 15 ou 20 minutos. Aí estourou isso. Então você não falou que isso aí atrapalhou, que a Ponte perdeu o jogo por causa disso. É um relato feito pelo treinador da Ponte, Rodrigo Santana. Aí, como demorou muito, o jogador esfriou. Aí foi tentar dar um pulinho pra lá, um pulinho pra cá. Pô, peraí. Aqueci lá no vestiário, não senti, agora senti de novo. Professor, não vai dar. E aí veio o Cafu. Então quem disse, eu não entendi, por que ele tirou o David da hora e botou o Cafu, não sei o quê. O torcedor falou isso hoje já aí. Mas, na verdade, foi um problema médico. O jogador não conseguiu continuar. E o que teria acontecido se não tivesse estourado lá o transmissor, o equipamento de áudio do juiz? Teria começado, provavelmente, na primeira bola ele ia sentir. Ou não, ninguém sabe. Mas essa esfriada, que ficaram lá 5 minutos lá, eletricista, engenheiro elétrico, técnico da NASA, cara formado em inteligência artificial, soldador, com solda oxiacetilênica. Tava um arsenal de profissionais lá e ninguém fazia aquela desgraça funcionar. E aí esfriou também os jogadores do CRB, né? Atrapalhou um pouco, mas não foi isso que o Batista quis dizer, não foi. Isso aí, aliás, foi o depoimento na primeira e mais longa resposta do Rodrigo Santana, que a gente, inclusive, o Pedro Piscinato reprisou aí agora há pouco. São 18 horas e 48 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato tem uma informação, é isso, Pedrão? É isso, Batistão. Desde amanhã desta segunda-feira está rodando aí em grupos de WhatsApp e também em grupos de Facebook uma petição, um documento, uma ação judicial de alguns conselheiros da Ponte Preta pedindo a impugnação da eleição do Dr. Luiz Torrano, atual presidente da Ponte Preta. Esse documento é assinado pelo Dr. João Felipe Artioli, e eu consegui fazer o contato com ele, mas na verdade esse documento não é o oficial ainda, essa ação ainda não foi distribuída, até fiz contato com a doutora Thalita também, ela confirmou que a Ponte Preta não recebeu nada oficialmente, o João Artioli confirmou que os conselheiros procuraram a empresa dele, o escritório de advocacia dele, para dar início a essa ação, mas que essa ação ainda não foi distribuída, portanto, não oficial ainda, mas em breve pode aí sim surgir uma petição, um pedido, melhor dizendo, para a impugnação do mandato do Dr. Luiz Torrano, Batista. A ação é um assunto que até já foi abordado numa outra oportunidade, quando da eleição do Dr. Torrano. É que ele pediu baixa. O estatuto exige que se tenha 12 anos de sócio para ser candidato a presidente. E ele, em 2023, pediu baixa. E, portanto, a baixa foi dada e aí, em 2025, ele pediu a readmissão. Foi readmitido, mas tem esse hiato entre a baixa e readmissão. Então, por este fato, ele estaria inelegível. E é isso que a ação está prevendo. Eu dei uma passada de olhos rapidamente
mas deu para perceber de que o mote da ação está exatamente centralizado em cima dessa questão aí do estatuto, que não permite que um sócio recente tenha condições de ser candidato a presidente. Ele virou um sócio recente porque ele pediu baixa lá em 2023 e depois ele foi readmitido, pediu para ser readmitido. Ô Batistão, uma informação que acaba de chegar também, o Rodrigo Santana não é mais o treinador da Ponte Preta, tá? Tá confirmado. A princípio foi um pedido do treinador de deixar o cargo do clube, entregou o cargo à diretoria da Ponte Preta, mas nesse momento Rodrigo Santana não é mais o treinador da Ponte Preta. Batista? Perfeito, informação que estava bem madura, até antes mesmo do jogo ele tinha pedido para sair. Depois da derrota frente à equipe do Londrina, foi convencido pela direção em permanecer e ele topou a parada, até um ato aí digno, né, do treinador, porque tinha uma semana de preparação para o próximo jogo. Próximo jogo que foi o jogo de ontem. Mas ele já havia dito que sairia com qualquer resultado. E, portanto, Rodrigo Santana não é mais treinador da Ponte. Quero ouvir o Tigrão sobre a saída do treinador. E agora a Ponte vai ao mercado para poder contratar um novo treinador para a sequência da competição. Não é comum isso no futebol, né? Isso mostra um momento delicadíssimo da Ponte, que também não é mais novidade para ninguém. E eu não quero aqui ficar sendo repetitivo, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas não é comum, né? Os dois últimos treinadores que deixaram a Ponte, eles não foram demitidos. Eles foram demissionários, eles é que pediram para sair, né? Eles é que pediram demissão e não foram demitidos. Não é comum isso no futebol. O normal no futebol não vem resultado, a diretoria desvia o foco e manda o cara embora. E tanto é verdade que ele já queria ter saído e pediu demissão depois da goleada sofrida diante do Londrina, né, 4-1 em casa. Aí foi convencido, parece que teve uma reunião, até uma confraternização, aqui tudo que foi noticiado aí. Ele falou, tá bom, dirijo o time lá em Maceió, mas independente de qualquer resultado, depois desse jogo eu saio. A gente noticiou isso, o Pedro trouxe isso, a gente comentou e eu fico aqui com a seguinte dúvida. Tava 2-0 para a Ponte e se a Ponte ganha o jogo, por exemplo, ganhou o jogo no primeiro tempo, mas o jogo tem 90, não tem só 45. Mas digamos que a Ponte tivesse conquistado o resultado positivo, depois de um primeiro tempo até surpreendente, positivamente falando. Será que ele sairia também? Eu acho que ficaria mais fácil para a diretoria tentar demovê-lo da ideia. Agora, o Pedro tem aí a estatística do Rodrigo Santana, um jogo de Copa do Brasil e depois os jogos na Série C. Dois jogos na Copa do Brasil. Pedro, repita aí para que o torcedor da Ponte, mais uma vez, avalie junto com a gente aqui a performance de aproveitamento do Rodrigo Santana. Por favor, Pedrinho. Vamos lá, foram 2 jogos na Copa do Brasil, a vitória diante do Guarani de Bagé e depois a derrota para o Atlético Goianiense, totalizando a passagem do Rodrigo Santana, 12 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 10 gols feitos e 21 gols sofridos, Tigrão. 36 pontos disputados, ele somou 10. Somando as duas competições, repito, 36 pontos disputados, 1 empate, 3 derrotas e o resto é 1 empate, 3 vitórias. 27,7% de aproveitamento. Então, com 27,7%, eu acho que é um percentual de aproveitamento muito baixo, já para enxugar o assunto, porque isso era pedra e caçapa cantada, era a bola 7 lá no fundo. Ele disse que ia embora. Então, o percentual não dá para segurar treinador nenhum do mundo. Agora, diante de uma situação especialíssima, conhecida por todos, eu acho que o melhor seria ele continuar. Sabe por quê? Porque quem é que vai pegar agora? Ou pega alguém da casa,
Ou vem o Abobrão, ou vem, de repente, o Brigatti, que hoje tem uma outra função, e uma função importante, ou se pinça de novo o Nenê Santana. Aí esses são caras que conhecem o elenco. Ou você vai trazer um cara de fora que até o final do primeiro turno, e nós temos ainda aí mais 9 rodadas, até virar o turno, esse cara que vai chegar até o final do primeiro turno, que é decisivo para a Ponte, que tem que fazer, na pior das hipóteses, uns 15 pontos em 9 jogos, não é fácil, não. Basta pegar o percentual que a Ponte somou até agora. Em 30 pontos, ela ganhou 7. Como é que ela vai ganhar 15 em 27? Mas a matemática aí está. Precisa ganhar pelo menos 15 para virar numa situação não desesperadora, praticamente irreversível em termos de rebaixamento. Qualquer coisa abaixo de 20 pontos, eu acho que não reverte mais. A não ser que troque o elenco inteiro e traga um monte de jogador de Série A, que não é o caso, né? Então a Ponte tem a possibilidade, sim, a matemática é favorável, mas tem que fazer uns 15 pontos. Quem é que vai entender o elenco, conhecer o elenco, as características individuais dos jogadores, chegando de fora? Ah, vamos pegar aí o Zé Topete, que ele é bom, ele é licença A na FIFA, na CBF, sabe? E aí, como é que é seu nome mesmo, companheiro? Davi da hora, não é David? E o seu, como é que é? Ah, meu nome é Rodriguinho. Rodriguinho ou Rodrigão? Não, Rodrigão é o volante. Então, é uma confusão. Até que esse treinador assimile, mas tem lá o staff, tem os caras de dentro que vão passar as informações. Mas até que ele tome de conta realmente tudo o que acontece, como é que é o elenco, quem que vai embora, quem que estava, quem que saiu, qual foi o time base, qual foi a performance daqueles que continuam nos jogos já ocorridos, já acabou o primeiro turno. Então, o melhor seria ele não sair por um detalhe, não pelo aproveitamento, mas porque nas circunstâncias em que ele trabalhou, se tivéssemos aí no comando o Tele Mítios, uma mistura de Rinos Mítios com Tele Santana, talvez tivesse feito 12 pontos e não 10, nesses 30 e tantos disputados aí, 30 pontos disputados, né, 10 jogos. Então é muito difícil a situação, não é uma boa notícia, não. Eu não comemoro essa notícia, essa confirmação feita agora. Ficou ruim, o Tigrão, a internet aí acho que deu uma oscilada. Vamos ver se... Agora melhorou. O telefone tossiu um pouco aqui agora. Sim. E aí ele limpou a canaleta. Esse telefone, ele toma muito gelado, sabe? Esse microfone aqui. Já falei pra ele, toma só água sem gelo, mas ele insiste. Então, Batista, é assim, ó, eu não comemoro. E eu acho que a diretoria da Ponte também não comemora, tanto é que até o último momento tentou demover o treinador da ideia de deixar o clube. Oi, Pedrão. Só o Tigrão levantar um questionamento para ele. Hoje tem Botafogo da Paraíba e Ituano aqui no Novelli Júnior. Marcelo Fernandes balança no cargo do Botafogo da Paraíba. Será que seria uma boa Marcelo Fernandes no comando da Ponte Preta, Tigrão? Eu acho que o Marcelo Fernandes, deixa eu ver aqui, que o Batista fala que eu sou bom de estrada, né? Então o Itu, ele vai descer em Viracopos e vai pela Santos Dumont até lá, um pedacinho de rodovia do Açúcar. Eu acho que é capaz dele falar assim, independente do resultado, vou precisar dar uma passadinha em casa em Santos, aí ele nem vem para Viracopos para não chegar perto de Campinas, do Moisés Lucaré. Ele vai para Santos ali pela Castelo Branco, desce lá no Cebolão em São Paulo, pega a Marginal Pinheiros, pega a Imigrantes e vai para Santos. Depois ele volta, se ele não cair, né? Se ele não cair. Aí ele pega e volta. Tem grande chance de cair, hein? Ituano vai vencer se perder, o jogo. Se perder, eu acho que cai. Aí ele se despede dos jogadores no Novelli Júnior e já vai para São Paulo pela Castelo Branco ali. E vai um pouquinho para frente de Itu, pega Castelo, sai na Marginal Pinheiros, pega Imigrantes e vai para casa para nem passar por perto.
Esse acho que não volta, não. Nesse momento, por ele, não pela Ponte. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E ele sabe o motivo pelo qual ele deixou o barco. Vai voltar para quê? Sofrer novamente? Eu gostaria que ele voltasse. Eu endosso esse nome. Mas eu acho que a Ponte nem vai convidá-lo. E se convidar, eu acho que ele não aceita. É só uma opinião. Se der o contrário, tá tudo certo. E eu acho um bom nome. Mas não acredito nessa possibilidade por tudo aquilo que acabei de expor aqui. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto que fecha esta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo mais, 8 da noite no Couto Pereira, tem Coritiba e Bahia. O provável coxa do técnico Fernando Seabra com Pedro Rangel, JP Sherman ou Lucas Taverna, Thiago Kozer, Jaci e Bruno Melo, Thiago Santos e Sebastião Gomes e Josué, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Já o Bahia do Rogério Ceni com Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Canu e Iago, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kiki Oliveira, Eric Pulga e William José. Apita o jogo Anderson Daronco, é hoje, 8 da noite, a bola rola. Jogo que fecha esta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Coritiba e Bahia. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 19h05 em Campinas. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição.
qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e também na região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar qualquer dúvida que você tenha. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar. Sabe quem pode assumir a ponte? É o Brigatti. Ele que contratou esses jogadores, falou que está com 11 meses de salário atrasado, para ele está tudo bem, né? Então ele pode assumir o time. Fernando Ponte Pretano. Boa noite, Batista. Abraço, muito obrigado. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, o Pedrinho teve uma sagacidade aí de reportão que ele é, e levantou ele deu a informação, o repórter dá a informação, mas ele levantou essa hipótese e me pegou de surpresa. Olha, hoje o Botafogo do Paraíba pega o Ituano, o jogo é em Itu, o Marcelo tá meio penduradão lá, se perdeu não sei não, poderia ser uma boa? Aí eu fiz um comentário, enquanto você foi pro intervalo comercial, aí atendeu um ouvinte, eu tô aqui com esse negócio pinicando aqui no meu pescoço, entendeu? Você sabe o que às vezes acontece? E já aconteceu na ponte com o Gilson Kleina? Já aconteceu. Eu não tenho a informação oficial, e me perdoem se aquilo que eu vou dizer agora não for verdade, eu só estou dizendo, eu acho que o Marcelo Fernandes tem pendências financeiras na ponte. É porque todo mundo que saiu, né, ficou uma pendência, uns houve um acordo, outros foram para a justiça, e aquele negócio todo. De repente, fiquei com o negócio pinicando aqui na nuca, né? Coçando aqui, parece ter uma pulga atrás da orelha. Se vier a acontecer isso, o que já aconteceu é isso. Tem uma pendência lá de trás, de quando você trabalhou aqui. Vamos amarrar um contrato aqui e a gente dilui o débito que existe em atraso, a pendência, a gente dilui no bojo do novo contrato. Então, digamos aí que tem 200 mil, só não sei valor e não sei nem se deve. Ah, mas tem aí, te deve 200 mil. Vamos fazer um contrato aqui de 40 da ação nova, agora da sua contratação nova, não ação, do seu novo trabalho, e a gente embute aí mais 10 parcelas de 20 para matar os 200 lá de trás e baixa ação na justiça, se é que existe, nem sei se tem ação do Marcelo, mas se não tem, vai ter. E aí você amarra tudo, você faz um acumulado, se vai receber em dia ou não, aí é uma outra história, é ele que tem que decidir. Mas já aconteceu isso na própria ponte com o Gilson Kleina. E aí, aquele negócio de se despedir em Itu e já ir direto para São Paulo descosta, talvez ele venha comer uma pizza em alguma pizzaria boa de Campinas e passe ali por perto para ver se a pintura tá bonita. Você entendeu, né, Batista? Ah, tem que ir no ponto 10, né? A pizza boa é lá no ponto 10, pizzaria e restaurante. E lá que ele gosta de ir, até porque é a melhor pizza do Brasil. Aí como tá pertinho do estádio, tô com saudade, vou dar uma passadinha ali na Praça Ursaia, Francisco Ursaia, sem número. Vou dar uma passadinha, vivi bons momentos aqui, meu filho chorou no meu ombro, eu chorei no ombro dele, vou lá matar a saudade. Aí quando ele passa na frente do estádio, ele abre os vidros. Tigrão, aí que alguém me vê. Tô com saudade. Oi? Tigrão, tô com saudade. Eu também, meu amor. Tigrão. Tigrão, tô com saudade. Ela fala um curitibês aí meio disfarçado, hein? Tigrão. Eu acho que é inteligência artificial, hein?
tô achando que essa dama aí é valete, hein? Ô, Batista. Oi, bebê. A Amélia, torcedora da Ponte, me mandou vários áudios mandando parabéns pro Tigrão, falando que ama o Tigrão e o Tigrão é lindo, que ela é fã número 1 do Tigrão. Breno. Próxima vez que eu te encontrar no ponto 10, você vai ver só. Se você pedir aquele lanche delicioso, não vá no banheiro, que na tua volta vai ter veneno no mesmo. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! A Amélia está aí, nesse meio aí, gritando aí, né? Abraço, Tigrão! Tigrão! Um beijo, Tigrão! Amélia é a mãe do Alan, ex-jogador da Ponte, simpática. Amélia, grande torcedora da Ponte, tá sempre no estádio Moisés Lucarelli. Amélia, nunca é tarde, né? O Breno me mandou o teu áudio hoje, os parabéns. Parabéns, que Deus te proteja. Muito obrigado, retribuo aí a você as felicitações no sentido de que você pediu sucesso, proteção, saúde para mim, desejou isso, eu desejo tudo em dobro para você, brincadeiras à parte. E queria uma hora ter notícias do Alan, ex-lateral esquerdo da Ponte. O que está fazendo o Alan? Como está o Alan? Como está a vida do Alan, que pintou muito bem na Ponte e depois teve uma contusão muito séria e a gente não tem mais notícias do Alan. Então, brincadeiras à parte, Breno me mandou o áudio hoje. Obrigado, viu, Breno? O negócio do veneno tá de pé, tá? Vamos aos temas. Comentarista escolhe um deles. Carrascal será punido pelo Flamengo por conta da expulsão na derrota por 3-0 para o Palmeiras no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. É a terceira multa para o cartão vermelho que o Meia receberá na temporada. O jogador foi expulso direto aos 20 minutos do primeiro tempo. O jogo estava 0-0 e ele tacou o Flamengo no mato após acertar o rosto do zagueiro Murilo com uma solada. Falta 2. Lionel Messi virou preocupação para a seleção da Argentina. Segundo o jornal Olé, o atacante deixou a partida contra o Philadelphia Union no último domingo com dores musculares e passará por exames nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema. De acordo com o jornal argentino, Messi sentiu desconforto físico durante a vitória do seu time, o Inter Miami, e precisou ser substituído. Falta 3. Botafogo e Gol selam paz na justiça e abrem caminho para o novo investidor da SAF. Agora, empresa estrangeira e SAF buscam acordo e pavimentam entrada da GDA. Claro que a pronúncia está em português, que deve investir mais de 500 milhões de reais no clube carioca. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o Messi, Batista, porque ele vai passar por exames, né? Preocupa a contusão do jogador. O que aconteceu, né? Segundo o jornal Olé, ele deixou a última partida do Inter Miami contra o Philadelphia Union com dores musculares, vai passar por exames para saber a gravidade desse problema. Ainda não há confirmação de lesão, ele vai ser reavaliado pelo departamento médico do clube. É claro que a preocupação com relação à seleção da Argentina é grande, até porque a Argentina depende bastante do Messi, é a atual campeã mundial e é a última Copa do Mundo dele. Então eu acho que, independente se ele vai estar tratando ou não, ele vai para a Copa do Mundo normalmente, mesmo que ele perca os primeiros jogos da seleção. Eu acho que ele não vai perder os primeiros jogos, mas mesmo se a contusão for
um pouquinho pior do que a gente imagina, eu acho que ele vai estar presente de qualquer maneira na Copa do Mundo, Batista. E você, CH, qual é o tema que você escolheu? Batista, eu quero falar dessa expulsão do Carrascal e possível punição por parte do Flamengo para o jogador colombiano. É a terceira expulsão dele nesta temporada, né? Ontem contra o Palmeiras, lembrando que o ano passado o Flamengo ganhou as 2 partidas no confronto direto da equipe do Palmeiras e acabou sendo campeão, não é? E esse ano o Flamengo já ganhou, aliás, o Palmeiras já ganhou uma do Flamengo e pode definir o futuro do campeonato. Eu também puniria. E tem mais, o tal de Carrascal, o Palmeiras ganhou de 3-0 do time dele, ele foi expulso e depois teve festa na casa dele. Aliás, ele foi convocado pelo técnico colombiano para ir à Copa do Mundo. Jogador que foi contratado a peso de ouro e, por enquanto, não deu a resposta que dele se espera. Portanto, se eu fosse dirigente do Flamengo, também puniria o jogador. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu estava vendo, o jogo foi no sábado, né? Na verdade, sábado à noite. Depois que cheguei em casa, depois da nossa transmissão longa e graças a Deus com bastante ótima repercussão na vitória do Guarani lá em Santa Catarina para cima do Barra, fez 2-0, já falamos aqui. E eu fui preparar alguma coisa para comer e tal, e aí tô vendo o jogo do Flamengo com o Palmeiras. E foram 20 minutos de amassa do Flamengo. O Palmeiras não passou do meio de campo. O gol do Flamengo estava prontinho, 72 mil pessoas no Maracanã, e o Flamengo apertando e empurrando e criando situação, e o goleiro do Palmeiras pegando, e o Flamengo perdendo o gol. Aí o Carrascal ergue o pé lá na testa, no rosto do Murilo, zagueiro do Palmeiras. Expulsão justíssima. Aí vem a informação, a terceira. Só nesse ano. Só que o cara não é volante, ele não é um becão de fazenda que dá pontapé, que não tem recurso. Ele é um meio atacante, mais para atacante do que para meia. 3 expulsões. Então qual que é a conclusão que a gente chega? O cara não está entrando em campo com a cabeça no lugar, né? Não está com a concentração que um profissional precisa ter. E ele realmente jogou o Flamengo no mato. E aí o treinador do Flamengo ainda mexe mal, inventa um monte de coisa, e o português, 2 portugueses, um no Flamengo, um no Palmeiras. E o português do Palmeiras engoliu nas substituições, se aproveitou bem, que ele fez, lógico, de ter um homem a mais, e aí o Palmeiras passeou, sapateou em cima do Flamengo, que não se ajustou mais. O Palmeiras demorou uns 15 minutos para começar a se impor com um homem a mais. Teve um pouco de dificuldade na adaptação à vantagem. Depois atropelou o Flamengo. E o Carrascal, como diria Tim Maia, botou tudo a perder. Acho que tem que tomar uma multa mais alta, porque é um desmiolado. Ele tem pouca inteligência tática e estratégica. Ou seja, peraí, tô em casa. Estamos prestes a fazer o primeiro gol. Meu time tá bem no jogo. Por que aqui longe do gol não é jogada de perigo, não é nada? Eu vou dividir com essa força e vou chutar a cabeça do cara? Pouco inteligente, para não falar outra coisa. Punição absolutamente justa, exemplar e correta. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, bovinas e suínas, aves e peixes. Tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até
os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. aromadeservas.com.br. Acesse, saiba mais. Aroma das Ervas. Transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. E o Inter Miami divulgou uma atualização sobre a condição física do Messi, apresentada, portanto, agora há pouco, né? Falamos a respeito do Messi e aí a realização dos novos exames médicos nesta segunda-feira, diagnóstico inicial, indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda. Então, menos mal, é uma fadiga, não é lesão. Se fosse uma lesão muscular, o Messi estaria fora da Copa. Então, se é fadiga, é repouso. Claro que ele vai ter que deixar de fazer algumas atividades físicas. Eu não sei quando é que a Argentina se reapresenta ou se apresenta, melhor dizendo, para a Copa do Mundo. Mas até lá é bem provável que ele esteja recuperado. Ouvinte mandando mensagem. Noite, diz aqui o nosso ouvinte Álvaro Gurgueira. É o amigo do Edu, né? Álvaro Gurgueira. O Bugre vai fazer o jogo de abertura da Copa. Contém ironia, mas é verdade. É quase isso. É quase isso. Só que não será lá. Nem nos Estados Unidos, nem no México e nem no Canadá. Vai ser no Brinco de Ouro contra a equipe do Caxias. Eu acho que o pessoal da CBF ouviu o Breno Beretta falando da nova camisa do Guarani, de goleiro que será inspirada na seleção brasileira. Vamos fazer o jogo do Guarani de abertura, então, da Copa. Que fase da CBF, hein? Boa noite. Está cansativo escutar as mesmas notícias ruins da Ponte desde o início do ano. Uma dica para o bebê. Se diz reboque e não reboque. O fornecedor é o Clefor. Mas o Clefor, você escreveu o primeiro reboque, tá escrito com um chapeuzinho, né? O circunflexo. E o segundo reboque que você escreveu está com acento agudo. Olha, o Breno pode falar a respeito disso, mas não é nem uma coisa e nem outra. São dois Es. Então, se a pronúncia é em inglês, seria reboque. Você que é fluente em inglês, não é isso, bebê? Quase, Batista, não sou totalmente. Agora, se a gente for levar ao pé da letra, né, lendo seria reboque ou rebook, como muita gente fala. Eu vou até questionar algum representante da marca na próxima quinta-feira, mas eu acho que o correto, se for falar, por exemplo, em inglês, seria Reebok. Quem ficou fluente ontem durante o apito final foi Edu Pinheiro. Ele pediu a nota de um jogador. Fluente em quê? Aí ele fluiu, precisou sair correndo para ir no banheiro. E aí ele pediu a nota de um jogador e sumiu. E eu vi que ele saiu rápido. Eu nunca demorei tanto tempo para dar uma nota para um jogador, porque eu tinha que devolver para alguém. E o Edu sumiu. Eu falei, meu Deus, o que teria acontecido, né?
Aí eu falei, eu falei tantas vezes a nota do cara que chegou quase a 1.000 a nota. E o Edu não aparecia, eu dei uma respirada e o nosso habilidoso, inteligente homem de mesa, meteu a vinheta e foi pro comercial, porque eu já tava sem fôlego. Aí uma bateria, né, normal, volta da bateria, aí o Edu tá aliviado como o Jorginho aquele dia no Morumbi, Batista. E agora na lata. Responde na lata. Quem foi o principal responsável pelo resultado no Maracanã na partida entre Palmeiras e Flamengo? Abel Ferreira, Leonardo Jardim, Carrascal ou o Davi Lacerda? Esse, por último, que eu falei, é o árbitro. Começo com você, Tigrão. Carrascal. E você, Bebê? Pra mim o Carrascal também. E você, CH? Com certeza o Léo Jardim, né? Ele fez uma lambança, ele abriu o time para o segundo tempo com um homem a menos e o Palmeiras ganhou. Eu não estou tirando o mérito da vitória do Palmeiras 3-0, tá? Mas o técnico do Flamengo, para mim, foi a principal peça para prejudicar o próprio time. Foi muito mal o português Léo Jardim. Vamos, como costumava falar um amigo meu, vamos suponhetar. Suponhamos que Ancelotti fosse igual ao Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, e pensasse: não fez uma boa temporada, não vou te convocar. Mas Tuchel fez com Palmer e Phil Foden, que quem não estaria na seleção para a Copa do Mundo? Essa é a pergunta. Caso fosse o técnico Tuchel e não o Ancelotti. Começo com você, CH. Se o Ancelotti fosse o técnico inglês, ou o técnico da seleção da Inglaterra, aí é fácil responder. Eu não convocaria o Danilo, eu não convocaria o Ederson, eu não convocaria o Alexandro, eu não convocaria o Paquetá e não convocaria o Neymar. É isso que eu faria. E você, Tigrão? Vou colocar um só, né, para não correr muito. O levar o Paquetá é um tapa na cara de todos nós. E você, Breno Beretta? Eu também acho que ele não convocaria o Paquetá, não convocaria o Danilo, não convocaria o Neymar. Eu acho essas situações aí com relação à boa temporada, ou não fez boa temporada, né? Zacaria Labiá vem se destacando no Corinthians. E aí, hoje, Zacaria Labiá é mais importante para o Corinthians do que o Memphis Depay? Começo com você, Breno Beretta. Eu acho que não. Eu acho que o Memphis Depay é mais importante, é que ele tá pensando mais em Copa do Mundo do que no Corinthians. E você, CH? Eu acho até engraçada essa colocação da produção. O Labiade fez um golaço marroquino, jogador sensacional que foi naturalizado holandês. Tá tudo certo, foi um golaço mesmo de primeira, fazendo o gol que deu a possibilidade do Corinthians deixar a zona do rebaixamento. Mas para comparar com... Uma coisa é o salário que ele recebe, tudo, mas comparar tecnicamente um jogador com o outro, a distância é abismal. Muito melhor o Memphis Depay. E você, Tigrão? Se fosse fazer uma analogia com os Trapalhões, o Zaca seria o Zaca. Muito bom. E o Memphis Depay, o Didi. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte e a sua despedida. Destaque final é que o treinador Rodrigo Santana não é mais o técnico da Ponte Preta. Ele entregou o cargo à diretoria ponte-pretana pelos inúmeros problemas extracampo. Ele deixa o time após 12 jogos. Grande abraço, Batistão, e até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque final e a sua despedida, destaque final do Guarani.
Bom, os jogadores treinaram hoje pela manhã, reapresentação do Guarani, e quem que reapareceu treinando? Guilherme Parede, que no último jogo ficou de fora por conta de um problema muscular, deve estar à disposição do técnico Hélio Cizenando para o jogo de domingo, 16h no Brinco contra o Amazonas. Inan e o Inayan, que cumpriram suspensão, também voltam e ficarão à disposição, ou seja, todo o grupo, se ninguém se machucar durante a semana, para enfrentar o Amazonas. E quinta-feira tem o lançamento, né, da nova camisa do Guarani, da Reebok. Um abraço a todos e até amanhã. Abraço, Tigrão, até amanhã. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Abraço, CH, até amanhã. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, vem aí Esporte em Debate Nacional, tchau! Agora, Esporte em Debate.